mesmo? Só essa? Glória a Deus. Irmãos, boa noite. Vamos se colocar de pé na presença do Senhor, amém? E eu creio que o Senhor está aqui nessa noite para abençoar a nossa vida, em nome de Jesus. Coloca a tua mão sobre o teu coração, fecha teus olhos. Querido Deus e amado Pai, aqui nós nos colocamos, Senhor, diante da tua presença e viemos aqui, meu Deus, para buscar a tua face. Viemos aqui nesta noite para dizer o quanto nós precisamos do Senhor. Meu Deus, e sabemos que o Senhor é um Deus que tudo pode, um Deus do impossível. O Senhor é aquele que faz maravilhas no meio do teu povo. Tu és aquele, meu Deus, que ressuscita o morto, levanta o caído, restaura as feridas. Como no passado o Senhor ali curou Naamã, eu creio que hoje o Senhor não mudou. O Senhor continua sendo o mesmo Deus, o Deus de ontem, de hoje e será eternamente. Meu Deus, a tua palavra diz que todo aquele que vai até o Senhor, de maneira alguma o Senhor lança fora. E aqui estão essas pessoas diante da tua presença, porque elas creem que o Senhor se faz presente aqui neste lugar, para mudar a nossa história, para falar conosco. Meu Deus, para dar a direção que precisamos para vencer, para conquistar tudo aquilo que o Senhor tem preparado para a nossa vida. Assim como no passado, quando o Senhor chamou Abraão, Ele fez promessas, e as tuas promessas, Deus, elas se cumpriu na vida de Abraão, porque ele creu, ele acreditou na tua palavra, acreditou, meu Deus, na tua promessa. Ah, Deus, e eu creio, quantas pessoas também que vêm até a tua casa e o Senhor faz promessas, mas muitas vezes, meu Deus, a promessa demora de se cumprir e a pessoa acaba desistindo. Meu Deus, que nós não venhamos desistir, que nós possamos continuar firme, olhando para Ti. Como o Senhor diz na Tua palavra, que nós temos que deixar todo o embaraço, todo o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para o Senhor, que é autor e consumador da fé. Assim eu creio, Pai, que nessa noite o Senhor há de operar o milagre na vida dessa pessoa. Aquele que entrou aqui, meu Deus, enfermo, que venha sair daqui curado. Aquele que entrou aqui triste, que venha sair daqui alegre, porque a tua palavra diz que na tua presença, Senhor, até a tristeza ela salta de alegria. E que cada um possa sair daqui, meu Deus, com a tua presença, glorificando, exaltando o teu nome e tendo a certeza que o Senhor falou ao coração de cada um deles. Como no passado, quando o Senhor, meu Deus, falava com aquelas pessoas, eles ali se alegravam, porque eles tinham a resposta. Assim eu creio também que nessa noite, Pai, se nós ouvir a tua palavra, a direção que o Senhor nos dá nessa noite, eu creio também que o milagre há de acontecer na nossa vida. Eu creio que o Senhor há de operar maravilhas no meio do teu povo, da tua igreja, daqueles que clamam ao Senhor. Como o Senhor diz, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabe. Ah, meu irmão, clama ao Senhor nesta noite, Ele há de falar contigo. Ah, Senhor, fala com este homem, ajuda ele a entender, a compreender a tua palavra. Fala, Senhor, com esta mulher nesta noite, e que possamos sair daqui, Deus, com júbilo, com alegria no nosso coração. Assim, Pai, como Naamã, meu Deus, naquele momento, Pai, quando ele foi ali pedir ajuda, ah, meu Deus, o Senhor deu a direção, o que ele tinha que fazer, e ali ele foi naquele Rio Jordão, e deu, meu Deus, ali os 7 mergulhos, e ali ele saiu curado, ele saiu transformado, ele saiu ali curado, meu Deus, daquela enfermidade. Quantas pessoas têm entrado por essas portas também, enfermo, meu Pai, como Naamã, meu Deus, mas eu creio que nessa noite,
noite, Deus, o Senhor há de quebrar todo o nosso orgulho. Queremos descer para que a tua promessa se realiza na nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Oh, meu irmão, louve o Senhor nesta noite, em nome de Jesus. Aleluias. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar como as águas do rio, então subirei como Naamã. Como Naamã, você vai sair curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir, ó meu Senhor. Diga pra Ele: eu abro mão. Eu abro mão de tudo que sou, de tudo que sou, só pra te adorar, só pra te adorar, Senhor, Senhor. Quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, pede isso a Ele. Me purifica. Eu quero ser limpo, Senhor. Eu quero ser limpo. Como Naamã. Como Naamã. No seu poder. No seu poder. Oh, aleluias. Quando meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar como as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor, Senhor. Quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do seu amor. Purifica, Deus, purifica as nossas vidas. Que o Senhor tem total liberdade, meu Deus, para operar na vida deste homem, desta mulher nesta noite. Vem com teu poder, assim como o Senhor foi na vida de Naamã. Que eles possam sair daqui, Deus, glorificando o teu nome, exaltando o teu nome, ó Deus, aleluia. Quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do seu amor. Me purifica, Deus, me purifica. Eu quero ser limpo como Naamã no seu. Eu quero ver a igreja declarar nessa noite. Diga para Ele, pede para Ele, aleluia. Senhor, quebra o meu orgulho. Eu quero descer. Eu quero. Diga para Ele, meu irmão, do fundo do teu coração. Ele está aqui nessa noite para transformar a tua vida. Águas do seu amor me purifica. Eu quero ser limpo como Naamã no seu poder. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar
mergulhar nas águas do seu amor, me purifica. Eu quero ser limpo como Naamã, no teu poder, Senhor. Quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do seu amor. Me purifica, Deus, santifica o teu povo, restaura o teu povo, Senhor, nesta noite, que cada um possa sair daqui limpo, purificado, assim como Naamã, meu Deus, que nessa noite eles possam ouvir a tua palavra e sair daqui glorificando, porque o Senhor diz: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque aquele que dá crédito à palavra do Senhor se manifesta na vida dessa pessoa. Meu Deus, ajuda este homem, tira todas as escamas dos olhos, para que eles possam ver, para que eles possam entender, compreender, meu Deus, a tua palavra nesta noite. Fala conosco, meu Deus, tira, meu Pai, tudo aquilo, Deus, que impede essa pessoa de se achegar até o Senhor. Como o Senhor disse: se achega a mim, eu me achegarei a vós. Ah, meu irmão, abra a tua boca, como o Senhor diz, abre a tua boca e eu te encherei. Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabe. Talvez tem coisas que você ainda não sabe, o Senhor há de anunciar na tua vida. Você vai ver coisas grandes na tua vida acontecer, mas para isso você tem que clamar ao Senhor, como o salmista Davi diz: com a minha voz eu clamei o Senhor e Ele me ouviu. É com a tua voz, meu irmão, se você clamar ao Senhor nesta noite, Ele vai te ouvir, Ele vai te ouvir nesta noite. Basta você clamar a Ele. Senhor, vem com o teu poder, vem restituindo, vem avivando o teu povo, aviva a tua igreja, santifica o teu povo, porque a tua palavra diz que sem a santificação, sem a qual ninguém pode ver o Senhor. Ah, meu Deus, ensina essa pessoa a ser temente a ti, que o teu anjo nessa noite vem purificando cada vida, assim como o Senhor, meu Deus, purificou, Deus, a vida de Isaías. Que o Senhor possa também nessa noite, meu Deus, restituir, transformar aquele que entrou aqui triste, que possa sair daqui com júbilo, com alegria no coração, porque tu és o meu socorro, tu és a minha ajuda, tu és aquele que está trabalhando em meu respeito, em meu favor. Assim eu creio, Pai, que o Senhor também está trabalhando em favor deste homem, em favor desta mulher. Ah, meu irmão, diga para o Senhor: Senhor, eis-me aqui, faça a tua vontade na minha vida, cumpra o teu querer na minha vida. Oh, aleluia, purifica o teu povo, purifica, Senhor, a tua igreja, restitui, Senhor, como o Senhor restituiu no passado, que o Senhor possa restituir hoje, porque o Senhor não muda, o Senhor é o mesmo Deus de ontem e de hoje, Ele é o Deus de perto, Ele é o Deus que está trabalhando em teu favor. Aleluia, eu quero descer, eu quero, Senhor, quebra o meu orgulho, tira, meu Deus, purifica, vivifica todo o nosso coração. Talvez essa pessoa entrou aqui, meu Deus, com o coração ferido, um coração machucado, que passou durante a semana aflições. Ah, Deus, como o Senhor diz na tua palavra, que no mundo tereis aflições, mas o Senhor venceu e nós também vamos vencer. Oh, Senhor, ajuda o teu povo, ajuda a tua igreja, ajuda essa pessoa, meu Deus, a se colocar de verdade diante da tua presença, porque o teu Espírito, a tua palavra diz que o Espírito Santo, ele ajuda nas nossas fraquezas. Talvez essa pessoa está fraca, talvez essa pessoa está ferida, não consegue nem se colocar diante da tua presença, mas eu estou aqui, meu Deus, diante da tua presença, clamando, meu Deus, vem com o teu poder, vem com o teu socorro. A tua palavra diz que tu és o meu socorro na angústia, nas lutas, nas adversidades. Então vem Espírito Santo, vem tratando. Talvez essa pessoa, meu Deus, um ente querido dessa pessoa está sendo levada, Deus,
para o matadouro, assim como Pedro, ele foi levado àquela prisão, mas a igreja se colocou diante da tua presença e clamou ao Senhor, e o Senhor mandou o teu anjo àquela prisão, e ali deu a liberdade a Pedro, como ele disse, foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Meu irmão, você já é liberto, você já é sarado, o Senhor já te sarou, o Senhor já levou as tuas dores, as tuas enfermidades. A palavra dele diz que o castigo que estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós já somos sarados. Obrigado, Deus, porque eu já sou sarada. Diga para ele: obrigado, Senhor, eu já sou curada, eu já sou sarada. Obrigado porque o Senhor já levou as minhas dores, as minhas enfermidades. Oh, aleluia. Diga para ele mais uma vez: Senhor, quebra o meu orgulho. Senhor, aleluia. Quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do seu amor. Me purifica, me purifica. Eu quero ser limpo. Diga para ele: eu quero ser limpo como Naamã no seu poder. Pai, nós estamos na tua casa para glorificar e exaltar o teu nome. Chegando diante de ti, nós alcançamos a graça, alcançamos a misericórdia, alcançamos tudo quanto o Senhor por nós morreu lá na cruz do Calvário. É o que nós precisamos, ó Deus. Assim, observar, entender, compreender, viver, usufruir de tudo quanto o Senhor nos tem dado. E isso para a sua glória, em nome de Jesus. E digam graças a Deus. Dê para ele uma linda e forte salva de palmas. Graças a Deus, né? Pode sentar, você da igreja, em nome de Jesus. Boa noite a todos. Graças a Deus, boa noite para você que acompanha essa live. Que Deus esteja entre nós, nos abençoando, como diz a Bíblia, lá no livro de Números 23, o capítulo, no versículo 19, tem uma declaração que temos que nos apegar e fazer valer aquilo na nossa vida. Lá diz que Deus não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender. Falaria o Senhor e não cumpriria? Essa é a regra que nós precisamos. Se você trouxe a sua Bíblia, abra por favor em 2 Crônicas, capítulo 19. Abra lá. Está muito fechado, filho. Está sem brilho, tá? Estou dentro de uma... Estou falando igual o vendedor de pamonha. 2 Crônicas, capítulo 19, versículo 7. Aqui nós estamos falando esses dias sobre o temor. E é importante você, de alguma forma, estar participando. De alguma maneira, Deus abençoar você e te fazer ser bem sucedido. Aqui sumiu do mesmo jeito. Ficou bom e voltou a estaca zero. Olha o que diz 2 Crônicas, capítulo 19, e o versículo é o 7. Ele deixa claro aqui para nós uma verdade no qual nós não podemos negar. E você precisa então entender isso. Aqui estava acontecendo um fato, uma história, e para nós temos que pegar a Bíblia e aplicar na nossa vida no sentido prático. Ela tem que falar conosco, ela tem que nos ajudar. E aqui no versículo 7 diz assim: agora pois seja o temor do Senhor convosco, guardai-o e fazei-o, porque não há no Senhor, o vosso Deus, iniquidade, e nem acepção de pessoas, nem aceitação de presentes. Então ele está dizendo aqui que eu e você, nós temos que ter esse temor. Está ruim, está terrível. Está abafado do mesmo jeito, e aqui inclusive está embolando como de lá. Ele está dizendo aqui para mim e para você o seguinte: nós precisamos aprender a ter esse temor do Senhor no coração. E quem tem esse temor do coração, do Senhor no coração, ele então tem sobre si um pensamento. Que pensamento? Deus não tem três coisas que ele fala aqui. Primeiro, Deus não existe iniquidade. Isso quer dizer o quê? Todos os direitos que Deus deu para nós através da obra da cruz do Calvário em Jesus, todos os direitos são iguais para todos. Eu tenho o direito de prosperar.
como qualquer outro homem na face da terra, como qualquer cristão. Assim também, um morador de rua, passando ali, resolve entrar, a mensagem é dada e Deus diz a ele: olha, eu vou te tirar do pó, do monturo, e vou te fazer assentar entre os príncipes do meu povo. Deus pode, Deus é Senhor. Deus não vai agora dizer: não, a sua família é geração de pobre, miserável, lascado, e você vai seguir o caminho deles. Não. Ele está em Cristo, ele é uma nova criatura, e ele tem direito de todas as bênçãos da parte de Deus, entre as quais uma delas é prosperidade. Mas aí tem o direito da bênção de cura, a bênção de libertação, de liberdade em Cristo Jesus, a bênção de usufruir dos direitos, da herança, a Bíblia diz que nós somos idôneos de ser participantes da herança dos santos na luz. Então veja, existe uma herança para os santos. Diz também no livro de Romanos, como também no livro de Hebreus, que aqueles que foram chamados santo pela vocação celestial. Então desde o dia que Deus nos chamou, que Ele nos quis ser, que nós fôssemos servos dEle, a partir daí nós nos tornamos santo. E nós temos direito a viver essa regra da vocação celestial. Essa é a regra. Então ele deixa claro aqui que você, eu, nós, se quisermos ser bem-sucedido, ter sucesso, nós temos que ter essa característica. A característica de nunca achar que em Deus há iniquidade. Deus quis que a Joana fosse uma mulher santa, uma mulher séria. Mas a Josefa pode ser uma descabeçada na vida, pode ser lá uma perturbada, pode ser uma verdadeira prostituta, viver aí com vários machos, porque afinal de contas, Deus gostou só da irmã dela, só da Joana. A Josefa pode ser uma tranqueira na vida. Isso é demônio. E é exatamente isso que o demônio faz na cabeça daqueles que têm a cabecinha fraca e que acha que Deus faz acepção de pessoas, que é a segunda coisa. Então veja, no nosso Deus não há iniquidade, e aí ele diz, nem acepção de pessoas. Acepção aqui é separação das pessoas. Ah não, mas nesse caso aqui eu não vou castigar porque é o fulano, poxa. É o fulano. Não, para ele tanto faz. Se o que a pessoa fez é digno de ser repreendido, ele vai repreender, pode ser quem for. Se a pessoa fez é digno de ser louvado, ela será louvada, pode ser quem for. Você vê que na Bíblia fala sobre aquela mulher. A gente não pode propriamente deixar, né, a coisa viajar no mundo aí da imaginação, mas tenta imaginar você, aqui está ruim ainda, já está embolando, está fechado o negócio. E imagine você no tempo de Naamã, aquela serva de Israel, aquela jovem, que deu a Naamã a direção que ele deveria ir lá em Israel para ficar livre daquele mal chamado lepra. Imagine você, aquele camarada voltando para casa, limpo, sem lepra, curado de uma doença que excluía ele da sociedade. Ele era general, ele era o cara, porém leproso. Imagine você como ele trataria aquela jovem. Até tem aqueles desenhos bíblicos que eu até gosto de assistir, e ali eu tiro muitas mensagens na distração da mente. Eu aprendi que as cores e a movimentação de desenho animado, daqueles que vale a pena, né? Óbvio. Eles ajudam a você, vamos dizer assim, descansar o cérebro. Então eu tenho esse hábito. E aí, eu assistindo lá os desenhos, a gente vê coisas. E nesse desenho que fala desse episódio de Naamã, no final do desenho aparece o Naamã voltando lá a Israel e devolvendo a menina, cheia de honras e riquezas e tal. É uma coisa que está lá no desenho. Alguém teve essa imaginação, colocou lá e fica bonito. Mas eu penso que não tenha sido diferente disso. Eu não penso que o Naamã ia manter aquela menina como uma escrava qualquer. Jamais. Ele certamente a tratou de forma diferente, e se fosse o caso, creio que ele levaria ela de volta e daria a ela liberdade completa. Afinal de contas, o que ela falou foi o suficiente para ele deixar aquela praga chamada lepra, porque se ela não abre a boca, ela podia inclusive ser uma jovem revoltada e ficar até feliz, bem feito, que morra assim. Essa lepra coma ele todinho, que ele morra à míngua, esse infeliz que me tirou da minha família, que estragou os meus sonhos. Ela podia ser uma Maria da vida, ela podia ter um José da vida, no sentido do casamento, e aí vem lá os opressores e levou ela para a Síria.
Ela podia ter ódio daquele camarada, ela podia até querer colocar veneno na comida dele, mas quando viu o patrão naquela situação deplorável, ela então deu a ele a direção: olha, se o meu Senhor estivesse em Israel, Samaria, lá ele ficaria curado, porque lá há profeta, lá há homem de Deus. Agora imagine como aquela menina foi tratada na volta de Naamã para casa. Duvido que ela foi uma pregadinha qualquer. Eu penso que ele deu a ela grandes recompensas financeiras, que ele levou muito dinheiro para poder dar para o Eliseu. Eliseu aqui não recebeu nenhum real, nenhum centavo naquela época. Ele que não quis, então ele tinha condições financeiras. Eu duvido que ele não tenha dado um galardão para aquela moça e ainda tenha dado a ela a coisa mais preciosa para aquele povo, que é voltar para o seu lar, ao conforto da sua família. Essa é a regra. Então, Deus fez isso por aquela moça, faz isso por mim, faz por todo mundo. Mas veja que aquela moça tinha algo no coração que pouca gente tem nos dias de hoje. O quê? Ela tinha um coração limpo. Se ela tivesse sujeira no coração, ela queria que o patrão morresse. Ela queria que ele morresse à míngua, que se dane para lá. Esse infeliz acabou com o meu sonho. Esse infeliz me tirou da minha terra natal. Ele me tirou do conforto da minha mãe, me tirou do conforto do meu pai. Mas não, veja que ela tinha um coração limpo. Apesar de estar escravizada na casa de um homem estranho, num lugar distante da terra e da casa dela, ela quis bem aquele homem, ela ajudou aquele homem. Então, aqui diz que Deus não faz acepção de pessoas, então tanto faz quem é a pessoa. Se é uma pessoa rica, uma pessoa pobre, se é uma pessoa muito intelectual, pessoa simples como essa moça, dá-se a entender que ela era uma pessoa simples, não estudada, porque poucos estudavam naquela época, não importa o que seja, o que importa é que tudo que o homem faz, ele recebe. Se for coisa boa, recebe benefícios bons ou coisas benéficas. Se ele fizer maldade, responde pela maldade que faz. Não há acepção de pessoas. Não se exceptue do grupo e diz: não, no meu caso Deus entende. Deus entende que eu estou carente, poxa, com a mulher que eu tenho em casa, tem que arrumar outra mesmo. Essa mala aqui ninguém aguenta. Você vai responder. Ah, mas ora, jejua, faz se você quiser. Mas isso não dá direito a você simplesmente pular o muro. Não dá direito a você fazer coisas erradas. E assim, não há acepção de pessoas para benefício, mas não há acepção de pessoas também para castigo. E a pessoa que serve a Deus, que tem esse temor de Deus no coração, ele tem essa responsabilidade. Ele sabe que os atos dele trazem consequências, seja bom ou ruim. E aí ele conclui e diz: não há no nosso Deus, porque não há no Senhor nosso Deus iniquidade, nem acepção de pessoas e nem aceitação de presentes. Isso aqui, para a gente resumir, é o que aconteceu com Saul. O Saul recebeu de Deus a ordem. Ele tinha que matar todos os amalequitas. Ele tinha que destruir tudo que vivia. E inclusive na relação está escrito lá que o profeta disse: você vai matar animais, você vai matar camelos, você vai matar jumentos, você vai matar as vacas, as ovelhas. O profeta foi usado minuciosamente por Deus para deixar claro que ele tinha que matar inclusive mulheres e crianças de peito. Isso quer dizer que se tivesse a mamãe amamentando o neném, para perder menos tempo, já dava uma espadada, já grudava os dois, morriam os dois juntinhos. Mas não podia perdoar. Podia ser aquele bebê lindinho, bonitinho, mas não podia perdoar. Tinha que matar todos. É amalequita? É, tem que morrer, ponto final. Se você ler a história, você vai ver que eles adquiriram esse castigo da parte de Deus, porque quando o povo de Deus estava passando na terra prometida, eles então ficavam em lugares estratégicos, e aqueles que estavam mais atrás, que estavam cansados, os mais velhos de idade e os que estavam mais cansados, seja por que razão fosse, eles sorrateiramente iam por trás do povo para ninguém ver, e eles matavam essas pessoas. Fizeram atrocidade com o povo de Deus, e o povo de Deus não queria nada, só estava passando, caminhando em direção à terra prometida, passavam na cidade dele, ou na terra deles, e eles maldosamente faziam isso. Não tinha motivo para eles fazerem aquilo, como alguém já disse, era o arrastão daquela época. Entrava lá no meio do povo de Deus, os que estavam mais atrás, os mais velhos e cansados, eram mortos pelos amalequitas. Na hora, Deus não fez nada. O próprio Deus fala para Moisés: vai ter o tempo da minha vingança.
Quando chegou lá na frente, depois de muitos anos, surgiu o reinado de Israel, e o primeiro rei foi o Saul, ou Saul no caso. Aí Deus decidiu, bom, lembrando do que os amalequitas fizeram, é hora de me vingar. Por isso ele mandou matar todo mundo. Não perdoa não, porque aqueles infelizes, quando o povo de Deus estava passando, eles não perdoavam as vovó. Eles não perdoaram mães, eles não perdoaram as titia, o pessoal mais fraco, quem sabe o doente, quem sabe alguém com uma dificuldade lá, doente não, porque a Bíblia diz que não tinha nenhum deles enfermo, mas eram cansados, alguns estavam já de idade, estavam lá com alguma situação, e eles com dificuldade, aquele sol, aquela dificuldade do deserto, e eles não queriam nem saber, simplesmente matavam por serem deliberadamente maus. Por isso veio o castigo lá na frente. Se você não lê a Bíblia no completo, parece que Deus é birrento, não tem o que fazer, não foi com a cara da pessoa, mata esses infelizes, esses amalequitas, que eu não gosto deles. Não, eles estavam recebendo o que eles plantaram. Eles não mataram pessoas inocentes, eles não destruíram parte do povo de Deus. Deus guardou no coração, lá na frente, e por isso que a Bíblia diz, a mim pertence a vingança. É importante você entender isso. De alguma forma, Deus sempre há de vingar aqueles que são injustiçados. De alguma maneira, Ele vai arrumar um jeito para que isso aconteça. No caso lá da época, eles foram vingados pela espada que eles usaram para matar, morreram à espada. Porém, um homem chamado Saul, ele resolveu trocar a obediência por uma oferta a Deus. Por isso que aqui diz que Deus não faz acepção de pessoas e nem aceita presentes. É como se fosse nos dias de hoje um juiz que se deixa corromper por um bom dinheiro e defrauda a sua sentença para favorecer o ladrão, para favorecer o corrupto, seja ele qual for. É isso que ele está dizendo. Deus não aceita presentes. Aí, para a gente resumir, aquilo que eu vivo ensinando aqui. Se você estiver 3 horas da tarde lavando louça na pia lá da sua casa, ou que seja na casa da sua patroa, se naquela hora Deus te chamar para orar, lave a sua mão, deixe a louça, pare tudo e vai orar. Se você disser, agora não dá, estou ocupado, mas Deus, vou passar a noite inteira em oração, você está perdendo seu tempo. Ele não aceita presente. Ele não aceita agrados. É do jeito que Ele quer. Ele não é tonto. Ele é Senhor dos céus e terra, conhecedor de todas as coisas e sabe de cada uma das nossas atividades e necessidades. Ele sabia que você tinha que orar naquela hora, às 3 horas, mesmo que estivesse ali lavando louça. Era parar e obedecê-lo. Por isso, lá no livro de Timóteo, Timóteo não, nada a ver, Deuteronômio 28, lá diz, se hoje ouvides a voz do Senhor, o que faz a sua vida ir para frente, querido, é ouvir a Deus, não é falar com Deus. Tem gente que ora, fala mais que o homem da cobra, como diz. Mas Deus não fala com ele, em muitos aspectos, porque ele falta a essência. Nós vamos falar mais lá na frente. Mas abra o livro de João, capítulo 9. João capítulo 9. Então veja que Deus não faz e não fará acepção de pessoas. Melhorou um pouquinho, mas está ruim ainda, filho. O de lá está me atrapalhando aqui. Aqui quase não está saindo nada. João 9, 31. Ele diz assim, ora, sabemos que Deus não ouve pecadores. Querido, se você quiser viver no pecado, Deus não pode te ouvir. E não é porque Deus é chato, como alguém já disse. Não é porque Deus é rígido. Não, se não for do meu jeito, que se dane. Não, porque Ele é santo, Ele é sábio, Ele é bom, Ele é tudo de perfeito. Se você estiver no erro, Ele não pode te ouvir. Porque se Ele te ouvir e te responder, vai dar a entender que Ele está aprovando o que você está fazendo. Por isso Ele não ouve. A razão única de Deus não ouvir pecador é porque se Ele ouvir a pessoa, atendê-la e dar a ela o que ela pede, na cabeça dela, Ele está aprovando o que ela faz. Na cabeça dela, ela tem a aprovação da parte de Deus. E aí, conclusão,
ele vai viver no erro e no dia do juízo se lasca. Por isso Deus, uma das formas que Deus tem de castigar, repreender a nossa pessoa, seja lá quem for, é justamente permitindo você estar num problema, ou você está num problema, e você ora, você fica até rouco de orar, você emagrece, como diz os Salmos, eu não lembro os Salmos exatos, não sei se é o 139, acho que o salmista diz, de tanto jejuar, a minha carne emagrece. O camarada estava até secando de tanto jejuar. Agora, se o Davi tivesse jejuando na época em que ele cometeu o adultério e o homicídio do Urias, passou fome, Deus não ouviu. Deus não ouvia ele. Deus passou a rever contato com Davi, quando ele admitiu o pecado diante de Natã, e aí a porta se abriu de novo, e ele passou a novamente ter comunhão com Deus. Mas, desde o ato que ele fez, seja o adultério, como também a morte de Urias, até o arrependimento, vamos dizer que tenha sido só o tempo da gravidez, 9 meses, Deus não falou com Davi. E é por isso que o Davi fala, não me lances fora da tua presença. É como se o Davi quisesse falar com Deus, e Deus dissesse, sai para lá. Não quero falar com você não. Já imaginou você querendo se aproximar de Deus, e Deus, num bom sentido, empurrando você para lá? Não, vai para lá. Mas vai para lá. Não quero graça contigo. Você já ouviu isso do pai, da mãe? Eu já ouvi, todo mundo já ouviu, né? Não estou com graça contigo, não. Repetiu de ano, falei o tempo todo para você estudar, não levou a sério. Então não estou com conversinha contigo, não. Já ouvi isso, você já deve ter ouvido. Casas que tem vários filhos, aí tá lá o pai conversando com um, com o outro e tal. E aí vem aquele rebelde ou desobediente, que não fez o que o pai mandou. Quando ele entra na brincadeira, o pai fala, não se levanta não, porque o negócio não está bom para você, não estou com graça contigo. Você sabe disso. E fala bravo às vezes. Deixando bem claro para aquele filho que o que ele fez magoou, o que ele fez é digno de ser repreendido. Muitas das vezes é assim. Eu conheço família grande que tinha 12 filhos, 11 filhos. E aí ele falava, olha, o pai sabia matar a unha. Se qualquer um de nós desobedecesse a ele, na minha casa ele até brincava. Todo final de semana, era tanta bagunça dentro de casa, entre nós irmãos, e muitas das vezes levava 1 ou 2 amigos, imagine, 11 pessoas, eles só com uma idade assim já, seus 15, 20 e poucos anos. E aí, muitos deles levavam os amigos mais chegados, alguns já namoravam, e aí, sempre a reunião deles, Ivanildo o nome dele, estava tentando lembrar, estudou comigo na faculdade. E ele me contou essa história quando um irmão dele descobriu, 5 dias antes de morrer, descobriu que estava com câncer em fase terminal. E ele ficou muito abalado. E aí foi onde ele falou para mim, pastor, eu vou contar para o senhor a minha história de vida, de que família eu vim. E aí ele contou, eram 11 irmãos, e eram aqueles irmãos assim, um em carne. O pai e a mãe conseguiu deixá-los sempre amigos um dos outros, a tal ponto que final de semana, a festa que eles faziam era em casa. Alguém chamava, um deles chamava um amigo, outro e tal, os que tinham namorada, a namorada ia para casa e tal e tal. Quando se dava por conta, vamos fazer um negócio diferente hoje, vamos um negócio de fazer comida, não, vamos fazer um churrasco. Aí compra isso, compra aquilo, e a vizinhança falava que era a casa dos festeiros, né? Daqueles que todo final de semana tinha festa, mas não era festa, como eram muitos irmãos, ligava o som um pouco mais alto, sempre um ou outro dava uma sugestão de fazer uma feijoada, fazer uma coisa e tal, e ele sempre junto, e ele falava isso com lágrimas nos olhos, pastor, o senhor não sabe como está doendo, ele até me chamava assim de pastor, ele não era cristão, mas tinha todo um respeito, ele falou, o senhor não sabe como está doendo a perda desse meu irmão. E aí ele contou essa história. Então o caso é esse, quer dizer, aí depois ele comentou que entre eles, se alguém fizesse alguma coisa de errado, entre eles, ninguém, vamos dizer assim, deixava de lado ou ofendia o outro irmão. Porém, o pai e a mãe falavam com todo mundo, menos com ele. E aí fulano, Beltrano, Ciclano, chegava nele, passava batido e ia embora. Deixava bem claro, estou bravo contigo, estou chateado com você, você pisou na bola, você não podia ter feito isso.
nunca batia neles, mas agia desse jeito. Essa é a regra. Eu vi uma vez, até coloquei aqui uma vez, acho que para os discípulos ouvirem, um cidadão que ele é considerado um dos principais pedagogos e psicólogos na área da família. E ele então rodou aí, ficou famoso na internet de uma mensagem que ele coloca lá, sobre uma vez que ele resolveu brigar com a mãe dele e não quis falar com ela. Acho que ele resolveu não falar com ela um mês e ela simplesmente ignorou e ficou 3 meses sem falar com ele. O dia que ele falou, fez lá uma ameaça, ela virou para ele e falou: olha, eu te amo, você é importante para mim, não preciso de você para nada não. Se quiser na minha casa é assim que funciona e tal, e já rasgou o verbo. E se ele tentasse forçar a barra, fazer birrinha com a mãe, como foi esse caso, quis não falar com a mãe, ela ficou 3 meses sem falar com ele. E ele agora, como formado em psicólogo, ele diz: olha, mamãe é muito sábia, porque eu aprendi na faculdade de que ninguém pode amar o objeto no qual ele não respeita. Toda pessoa que é objeto, que é alvo do amor, tem que vir acompanhado de respeito. A quem não se respeita, não se ama verdadeiramente. Ele ficou famoso, põe lá na internet lá que você vai ver várias palestras dele falando. O pessoal até critica os mais tapadinhos. Ah, mas ele é espírita. E ele fala abertamente que ele é espírita. Sei lá de qual, mas enfim. Acho que é a mesa branca. E ele fala lá, mas o cara é muito bom no que fala e no que explica. Dá palestra aí no Brasil e até fora do Brasil ele já foi. E é uma verdade, irmão. Não se pode amar aquele a quem você desrespeita. Você diz que ama tanto a Deus, gospe na cara dele, que amor é esse? Quem quer isso, meu irmão? Eu chego em casa, abraço a minha esposa, ô amor, você é tão importante para mim, você é isso, aquilo, outro. Aí meia hora depois já estou ligando para outra para marcar uma ponta para sair com ela à noite. Que palhaçada é essa? Que palhaçada é essa? E tem gente que é assim, e tem gente que quer ser assim com Deus. Não faz o que Deus manda, não obedece a Deus e quer que Deus fique ali bajulando ele. Não, porque eu sou o santo de Deus, eu sou o ungido de Deus. Você pode ser, mas se for pecador, filho, Deus não te ouve. Acabou, ponto final. Se você se corrigir e fizer o que ele manda, suas orações vão estar sempre bem-vindas e serão aceitas por Deus. Mas se viver no vermelho não adianta. Por isso diz aqui em João, olha o que diz, João 9:31. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ele ouve. Então essa é a regra. Por isso, você de casa ou você aqui da igreja, nós estamos fazendo essa campanha, que começou no dia 1º deste mês, domingo passado, e vamos até o dia 31, falando sobre a importância do temor. Como é importante você temer a Deus. Como é importante você levar a Deus a sério, com todos os seus atos. Naquele mesmo capítulo de Crônicas, não vou falar agora, vou falar mais no domingo, ele fala claramente que temer a Deus é servir a Deus com fidelidade e com... Tem tradução que fala habilidade, tem tradução que fala com fé, e assim outras mais coisas. Nós vamos falar no domingo. Quem teme a Deus, respeita a Deus. Quem teme a Deus, ou quem ama a Deus, respeita. E aí eu falo a frase desse psicólogo: não se pode ter um amor verdadeiro por qualquer que seja a coisa, se não se respeita esta coisa ou pessoa. Ah, eu amo tanto a minha mãe, mas eu xingo ela. Eu amo tanto o meu pai, mas não estou nem aí para ele. Estou me lixando para ele. É mentira esse seu amor, não é verdadeiro. Ah, eu amo tanto que seja um objeto, o meu carro, mas estoura ele, anda de qualquer jeito, mete no buraco, faz e acontece, é mentiroso. Nada que é alvo do seu amor é verdadeiro se não for levado em respeito, que seja o caso da natureza de um veículo. Você gosta? Você tem prazer naquele veículo? Você tem graça nele? Então respeite os seus limites. Respeite as suas necessidades, seja de trocar água, óleo, seja lá o que for. E aí é a regra. Então aqui deixa claro, Deus não ouve a pecadores. Fica aí a lição para você, seja você de casa. E isso tudo nós começamos por quê? Porque naquela leitura do livro de Mateus, Marcos, Lucas e João e Atos,
Quando eu cheguei no capítulo 9 de Atos, no versículo 31, diz que as igrejas de Judeia, da Galileia e de toda a região, elas estavam cheias de paz, elas eram edificadas e elas se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. E os dois têm que estar juntos por uma simples razão, porque muitas das vezes, por temer a Deus, você vai ter que deixar algumas amizades, mas vai fazer falta aquela amizade, aí vem o Espírito Santo e te consola. Por isso só cresce com essas duas bênçãos, temor do Senhor e a consolação do Espírito, porque para temer a Deus você vai ter que desfazer amizades às vezes, para temer a Deus você vai ter que deixar contato com partes dos seus parentes e familiares. E para isso vem o Espírito Santo e te consola. Fique tranquilo, você vai ser honrado. Os humilhados serão exaltados. Por isso os dois andam juntos. Então, se você quer viver um tempo de paz, se você quer ser construído, edificado, e se você quer literalmente ser multiplicado, melhorar, ampliar, prosperar em todos os aspectos da vida, essas duas coisas você tem que ter: temor do Senhor e o consolo do Espírito Santo. Por isso, esse mês de agosto, o mês inteirinho, eu vou falar sobre esse assunto. Eu já deveria ter feito algumas gravações desde domingo passado, fiquei sem fazer essa semana, mas a partir de amanhã eu vou corrigir, vou mandar mensagem todos os dias. E espero que você usufrua da mensagem como de manhã, acorda-se e toma café. E não ir ver 3 horas da tarde, 5 horas da tarde você vai conferir. Meia-noite, 5 minutos antes de dormir, você vai ouvir a mensagem que chegou no seu celular 8 horas da manhã. Pode ter feito um monte de besteira, pode ter acontecido um monte de coisa que poderia ter sido evitado se ouvisse aquela mensagem de manhã e recebesse a bênção para garantir um dia de paz, um dia edificante, que vem fazer você crescer, multiplicar, e você perdeu porque não ouviu a mensagem. Então, que seja aí a sua fidelidade, você aqui da igreja ou você de casa. E por falar nisso, você de casa, já aproveitando a oportunidade, eu vou falar aqui sobre a sua fidelidade, sobre dízimos, ofertas, os patrocinadores, no nosso caso aqui, os anciões. Agora, hoje, dia 6 de agosto, e você então tem a oportunidade de preparar a sua oferta, seu dízimo, o seu patrocinador, e você pode fazer a transferência via bancária por um desses bancos aqui, e você pode fazer a transferência direta, se você tiver conta em um desses bancos, ou pode usar a forma Pix, que se faz a qualquer hora, a qualquer momento, e cai na hora na conta da igreja. Depois que você fizer, você vai até o final, vai ter a opção de compartilhar o comprovante, e você então manda para nós em nome de Jesus. Você que é membro aqui da igreja do Joanísia. Se você for de outra igreja da graça, você faça a mesma coisa e mande para o WhatsApp do seu pastor, porque ele vai ter que colocar lá na contagem da igreja como alguém daquela igreja que ajudou o evangelho ser pregado naquele lugar, pagou as despesas daquela igreja e ajudou aquela igreja a ficar de portas abertas. Então fica aí o recado, que Deus abençoe você e que você continue fiel. E por falar em fiel, domingo agora, próximo, Santa Ceia do Senhor, às 8 da manhã e às 18 horas, nós vamos estar aqui, sentando-se à mesa e comendo do corpo e bebendo do sangue do Cordeiro. Se você quer ter vida em Deus, se você quer que Jesus esteja em você, o próprio Cristo fala em João capítulo 6, ele diz o seguinte: se aquele que come do meu corpo e bebe do meu sangue, esse por mim viverá. E aquele que o faz está em mim. E aí, lá no livro de João também, capítulo 15, ele diz assim: se vós estiverdes em mim e eu estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiser, e as minhas palavras, aliás, estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Então, muitos dizem: não, porque aqui Jesus fala as minhas palavras, é o próprio Jesus. Mas ele não está se referindo a si mesmo de duas maneiras. Então a primeira parte que ele fala, se vós estiverdes em mim, é quem participa do corpo e do sangue do Cordeiro. Aquele que vem à igreja, senta-se à mesa, come do corpo e do sangue de Cristo. Esse está nele. E além disso, você tem que ler a Bíblia para que as palavras dele estejam em você. Isso garante o quê? Tudo que você pedir, você poderá receber. Claro que praticando o que ele está te ensinando. Não, né? Então fica aí a regra, domingo 8 da manhã e às 18 horas eu aguardo você, vai ser uma grande bênção, você não pode ficar de fora, venha, compareça, Deus tem uma grande bênção para você nessa Santa Ceia, Dia dos Pais, tá certo? Fique na paz, você de casa, Deus te abençoe, em nome de Jesus.